Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Estamos começando aqui mais um vídeo aqui para o nosso projeto do IFOCA no Enem. Hoje vamos trabalhar neste vídeo a questão de Sociologia do Simulado 3, que espero que vocês tenham identificado como sendo questão de Sociologia, né? Mas enfim, às vezes as questões são meio interdisciplinares, né? Às vezes não aborda somente Sociologia, como é o caso dessa. E assim como eu expliquei nos vídeos do simulado anterior, a gente parte de uma questão, a questão é um ponto de partida para a gente analisar algo mais amplo, né? Espero que vocês tenham acertado e quem não acertou, espero que esse vídeo ajude, né, a entender por que errou, né, a questão. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade, vocês podem me mandar através do e-mail, através do WhatsApp. Não recomendo muito deixar comentários aqui no YouTube, porque eu raramente vejo os comentários que são postados no YouTube. O YouTube é só um mecanismo para eu passar o vídeo para vocês. Mas vocês têm os meus contatos, vocês podem me mandar as dúvidas caso vocês tenham, ok? Então, pessoal, vamos colocando aqui, né, nossa apresentação, né, vocês já estão vendo aí a resolução do simulado 3, questão de Sociologia. E como no vídeo anterior, né, eu vou primeiro mostrar a questão, ler com vocês a questão, as alternativas. A partir da questão a gente vai conversar sobre um tema. E no final do vídeo eu faço a resolução da questão, como sempre, né, a estratégia para que vocês assistam o vídeo até o final. O tema que a gente vai trabalhar nesse vídeo, né, a partir dessa questão, é a história do trabalho, mas não é exatamente a história do trabalho em si, ou a sociologia do trabalho, no caso, né? Mas a partir dessa questão, né, a gente vai falar de alguns elementos da sociologia do trabalho, do que é o trabalho, do papel do trabalho na sociedade, das relações de trabalho, mas a gente vai partir disso para analisar uma situação bem atual. Essa questão, ela caiu no Enem de 2014, então ela já tem 6 anos. Mas vocês devem ter reparado que é um tema muito atual, que ele está falando da flexibilização do trabalho, da jornada de trabalho, levando em consideração novas tecnologias e o trabalho remoto. Algo que nesse contexto que a gente está vivendo da pandemia, agora em 2020, se tornou um assunto muito discutido, porque, né, afinal de contas, vocês estão estudando em atividade remota, nós, professores, estamos trabalhando em atividade remota, vários profissionais que não trabalhavam em atividades remotas normalmente passaram a trabalhar, outros que já tinham contato, essa carga de atividade remota aumentou. Então a gente vai discutir um pouco das implicações sociológicas, ou melhor dizendo, a gente vai discutir um pouco como a sociologia analisa, ou como diferentes correntes da sociologia podem analisar esse contexto. Antes de falar da questão em si, já vou adiantar para vocês que quem tem aula comigo de Sociologia no terceiro ano, né, o pessoal da administração do terceiro ano que tem aula de Sociologia comigo, vai reconhecer alguns slides de uma das aulas que a gente já teve nesse período de atividades remotas das aulas regulares. Para os demais, eu acredito que seja novidade que eu vou colocar, mas o pessoal da administração vai ver que tem algumas coisinhas que eu já trabalhei nos vídeos que eu postei no Siga durante as aulas, tá? Então, a questão diz o seguinte: uma dimensão de flexibilização do tempo de trabalho é a sutileza cada vez maior das fronteiras que separam o espaço de trabalho e o do lar, o tempo de trabalho e o de não trabalho. Os mecanismos modernos de comunicação permitem que, no horário de descanso, os trabalhadores permaneçam ligados à empresa. Mesmo não exercendo diretamente suas atividades profissionais, o trabalhador fica à disposição da empresa ou leva problemas para refletir em casa. É muito comum o trabalhador estar de plantão para o caso de a empresa ligar para o seu celular ou pager. A remuneração para esse estado de alerta é irrisória ou inexistente. Então esse texto está falando das transformações que acontecem motivadas pela tecnologia, da transformação das relações de trabalho. E aí a questão é a seguinte:
A relação entre mudanças tecnológicas e tempo de trabalho apresentada pelo texto implica o, primeira alternativa, prolongamento da jornada de trabalho com a intensificação da exploração. B, aumento da fragmentação da produção com a racionalização do trabalho. C, privilégio de funcionários familiarizados com equipamentos eletrônicos. D, crescimento da contratação de mão de obra pouco qualificada. E, declínio dos salários pagos aos empregados mais idosos. Então, antes da gente passar por uma análise sociológica propriamente, eu vou fazer uma breve explicação para vocês entenderem o que está acontecendo quando a gente fala de transformações do trabalho. Antes da Revolução Industrial, que começa na Inglaterra no século XVIII, e aí a gente tem depois uma expansão da Revolução Industrial para outros países, que seria a segunda Revolução Industrial no século XIX, e depois esses processos de transformação das relações de trabalho vão se intensificar ao longo do século XX e continuam no século XXI, tanto que a gente fala que o mundo continua passando por revoluções industriais, né? A Revolução Industrial, na verdade, ela não é exatamente um fato que ocorreu numa determinada época, mas ela é uma característica do mundo em que nós vivemos, né? Da história contemporânea a partir do século XVIII. Então a gente, na verdade, passa por o mundo tem passado por várias revoluções industriais desde o século XVIII. Antes do início da Revolução Industrial, no século XVIII, o trabalho era basicamente controlado pelo trabalhador. E o trabalhador, ele não via muita diferença entre a sua vida pessoal e o seu trabalho. O trabalho e a vida se misturavam, mas a vida pessoal era o primordial. O trabalho era um dos aspectos da vida pessoal. Então a pessoa, né, no seu cotidiano, tinha as suas relações familiares, suas relações de amizade, suas atividades religiosas e suas atividades de trabalho. E a pessoa ia administrando seus tempos e seus espaços e os momentos de fazer cada uma dessas coisas, tudo isso como sendo parte da sua vida. A partir da Revolução Industrial, a gente tem uma separação, e aí o pessoal que foi estudar a Revolução Industrial comigo, no curso de administração a gente estuda a Revolução Industrial no final do segundo ano, no curso de informática a gente estuda a Revolução Industrial no início do terceiro. Quando a gente foi estudar nas aulas de História, Revolução Industrial, né, e os que já viram comigo, o pessoal que está no terceiro ano já viu, a gente percebe que por conta, né, do contexto ali das transformações comerciais, econômicas, tecnológicas, os trabalhadores que antes tinham um trabalho artesanal, eles se deslocam para as fábricas, para as manufaturas que depois vão se transformar em fábricas. E aí existe uma separação entre a vida pessoal e o trabalho, porque a vida pessoal se dá num determinado espaço e em determinados horários, e o trabalho se dá em outro espaço e em determinados horários. Então você tem uma separação. Uma coisa é a vida pessoal, outra coisa é o trabalho. Então você tem um horário de trabalho determinado, né, por causa da Revolução Industrial. O trabalhador o grande exemplo é a fábrica, então ele vai para a fábrica, num determinado horário ele permanece dentro da fábrica e trabalha na fábrica. Saiu da fábrica é outra coisa. Fora da fábrica é vida pessoal, dentro da fábrica é trabalho. E essas duas dimensões não se misturam. Isso é um tanto quanto problemático, porque ao longo de toda a história o ser humano via o trabalho como uma dimensão de sua vida. A partir da Revolução Industrial, ele vê o trabalho como algo que ele tem que fazer, mas separado da sua vida pessoal. Hoje, graças às tecnologias de comunicação, existe uma flexibilização do trabalho. O trabalhador não necessariamente precisa trabalhar num horário específico, dependendo daquilo que ele faz. Mas, ao mesmo tempo, essas novas tecnologias diminuem essa separação entre vida pessoal e trabalho. Então, a gente está voltando, de certa forma, no mundo atual, a ter uma relação com o trabalho parecida com a que existia antes da Revolução Industrial, de não ter muita diferença entre o que é trabalho e o que é vida pessoal. Só que com uma diferença importante.
Antes da Revolução Industrial, o trabalho era uma das dimensões da vida. Não era necessariamente a mais importante, era uma das dimensões da vida. A Revolução Industrial separa o trabalho da vida pessoal e hoje nós estamos vivendo um momento em que o trabalho, de novo, se mistura com a vida pessoal, só que a vida pessoal se torna subordinada ao trabalho. O trabalho é prioridade, a vida pessoal fica em segundo plano. E isso está sendo cada vez mais comum na sociedade em que nós vivemos. E assim, isso é um momento que nós estamos vivendo em que isso está em transformação. Não estou dizendo que agora todas as pessoas vivem dessa forma. Ainda existem pessoas que vivem com essa separação bem definida entre o que é trabalho e o que é vida pessoal. Mas existem pessoas que estão tendo cada vez mais dificuldade em fazer essa separação por conta da sua própria profissão, por conta do contexto em que ela está trabalhando, por conta do contexto em que ela está vivendo. E esse contexto de pandemia tem feito cada vez mais pessoas experimentarem essa sensação de que o trabalho e a vida pessoal não têm limites muito claros entre um e outro, e quando a pessoa tem que escolher um como prioridade, acaba escolhendo o trabalho. Ok? Então esse é um contexto que a gente está vivendo. Então a gente vai falar um pouco de algumas teorias, né, dos principais teóricos da sociologia que falam do trabalho, do que é o trabalho, das relações de trabalho, e no final a gente vai fazer uma pequena análise, uma pequena ponderação sobre como aplicar essas teorias nos dias atuais, ok? Então, antes que vocês me acusem de doutrinação ideológica, vou deixar claro também mais uma coisa. Nós temos 3 nomes que são fundamentais na área da sociologia. São considerados os 3 pilares, os 3 maiores pensadores da sociologia. A partir do pensamento desses 3 caras, toda a ciência, toda a sociologia é desenvolvida. Mesmo autores que hoje em dia não usem muito um desses 3 como referência, assim, se inspirem nesses 3 autores, eles sempre acabam se referindo a eles, mesmo que seja para negar, para discordar, para discutir. Então, a ciência, a sociologia, ela tem como 3 pensadores fundamentais, esses que eu vou citar agora. Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber. Karl Marx tem toda a mitologia em torno de Karl Marx. Karl Marx ele falou sobre muitas coisas e ele fez muitas coisas enquanto intelectual. E provavelmente a parte mais importante do trabalho do Karl Marx seja em sociologia. Ele também tem trabalhos muito importantes na área de economia. Ele tem escritos muito importantes para a área de história. E ele tem trabalhos muito importantes para a área de política. Isso eu estou falando do Karl Marx enquanto um pensador, enquanto um cientista ou um filósofo do século XIX. Mas Karl Marx também tem o pensamento político dele, a ação política, a ideologia política, né, que está muito ligado aos pensamentos de esquerda. Tem gente que acha que o pensamento do Karl Marx e o pensamento de esquerda é a mesma coisa. Não, o pensamento do Karl Marx é um dos pensamentos de esquerda, na verdade existem vários. E o Marx está ligado ao comunismo, né, que é o socialismo científico, que é uma das vertentes da esquerda. Né? O comunismo, que é o socialismo científico, é um dos tipos de socialismo. Mas o que a gente vai falar aqui não é sobre essa visão do Karl Marx sobre socialismo, é a visão do Karl Marx sobre trabalho, como ele entende o trabalho. Então é a metodologia científica, a gente não está falando de ideologia. Claro que esse estudo científico que ele faz dá base para que ele para que ele desenvolva o seu pensamento político e ideológico. Mas o que a gente vai discutir aqui não é propriamente a ideologia marxista, o pensamento marxista, socialista, comunista. Não, a gente está falando, a partir da análise que Karl Marx faz das relações de trabalho a partir da Revolução Industrial, como que ele entende que a sociedade funciona através dessas relações de trabalho, ok? E também, deixar claro, a gente não vai falar só do Marx. Depois do Marx a gente vai falar do Weber, depois do Weber a gente vai falar do Durkheim, que são 3 pensamentos diferentes. Então a gente vai comparar essas formas de pensamento e ver como que a gente pode aplicar ou não
quando vai analisar a sociedade ou as relações de trabalho dentro da sociedade, ok? Então, vocês não estão sendo doutrinados ideologicamente neste vídeo. A gente está analisando Marx como um dos pensadores que contribui para essa reflexão sobre as relações de trabalho, ok? Então, Karl Marx, ele, né, aqui é só um resumão, assim, né? A reflexão de Marx é muito maior do que o que a gente vai ver nesse vídeo, mas só o que a gente precisa do pensamento do Marx como ferramenta para analisar essas relações de trabalho que estão se transformando nos dias de hoje, que é o tema da questão, né? A flexibilização das relações de trabalho. O Marx entende que o trabalho, o processo de trabalho, tem uma série de elementos. Mas, antes de mais nada, vamos entender assim. Para Marx, trabalho é transformar uma coisa em outra. Isso é trabalho, ok? Resumindo assim de forma bem grosseira, trabalho é transformar uma coisa em outra. E esse processo de transformar uma coisa em outra tem uma série de elementos. E quais são os elementos do trabalho? Primeiro elemento do trabalho, força de trabalho. O que é a força de trabalho? É o potencial humano. Resumindo, bem simplificado, pessoas. Então, o trabalho é feito por pessoas. Então, você precisa de pessoas. Essas pessoas são, dentro da descrição marxista de trabalho, a força de trabalho, ok? Então, a força de trabalho são as pessoas, os trabalhadores, ok? O trabalho também tem o objeto de trabalho. O que é o objeto? É a coisa que vai ser modificada pela ação humana. Então, se o trabalho é transformar uma coisa em outra, o objeto é aquela coisa que vai ser transformada. Por exemplo, para fazer uma mesa de madeira, eu preciso de madeira. Então, o objeto do trabalho é a madeira, que vai ser transformada em mesa. O trabalho é transformar a madeira em mesa. Quem transforma a madeira em mesa? A força de trabalho, o ser humano, ok? Outra coisa que faz parte do processo de trabalho é o meio de trabalho. O que é o meio de trabalho? São os instrumentos e o espaço usado na produção. Então, se eu, para transformar a madeira em mesa, eu preciso de uma série de ferramentas. Essas ferramentas são o meio de trabalho. Ou o espaço, a oficina, onde eu vou fazer, né? A oficina de carpintaria, ou um ateliê, enfim, o lugar, ou a fábrica, esse é o meio, que é o meio de trabalho. Então, o trabalho é composto por força de trabalho, que são os trabalhadores, objeto de trabalho, que vamos chamar aqui grosseiramente de matéria-prima, tá? Que não é exatamente a mesma coisa, mas vamos chamar aqui de matéria-prima, é a coisa que vai ser transformada. E o meio de trabalho são os instrumentos e os locais, os espaços onde esse trabalho é realizado, ok? Então, esses são os elementos: força de trabalho, objeto de trabalho, meio de trabalho, ok? Nas sociedades capitalistas, e é isso que o Marx analisa, e é essa a conclusão que o Marx chega quando analisa as sociedades capitalistas, e ele analisa as sociedades capitalistas a partir do que ele observa nas fábricas em Londres, no século XIX. Londres é onde começou a Revolução Industrial, então é o lugar onde essas relações industriais e capitalistas aconteciam de forma mais intensa. Então, observando a sociedade capitalista, ele entende que nessa sociedade o trabalho é usado para produzir um objeto destinado à troca ou venda. Então, a força de trabalho transforma o objeto de trabalho usando meios de trabalho para que surja uma mercadoria. Então, quando eu transformo, meu objetivo ao transformar a madeira em mesa é ter uma mercadoria que vai ser trocada ou vendida. Essa mesa vai ser trocada por outro objeto ou vendida, né? Que quer dizer ser trocada por dinheiro. Então, o objeto de trabalho é transformado em mercadoria. Quem transforma o objeto de mercado em mercadoria é a força de trabalho. E para transformar o objeto de trabalho em mercadoria, a força de trabalho precisa de meios de trabalho, ok? Só que tem o seguinte, essa mercadoria não pertence ao trabalhador, que é a força de trabalho. Essa mercadoria pertence ao burguês. Dentro do pensamento marxista, burguês é o dono do meio, é o dono dos meios de produção.
O que são os meios de produção? É a força de trabalho, é o objeto de trabalho e é o meio de trabalho. Então, o burguês, ele compra do trabalhador a sua força de trabalho. O trabalhador, ele vende a sua força de trabalho para o burguês. E em troca dessa força de trabalho que ele vende, ele recebe um pagamento, que é o salário. O objeto de trabalho, né, no caso de uma fábrica de mesas, de madeira, o objeto de trabalho é madeira, quem compra a madeira é o burguês. Então, a matéria-prima pertence ao burguês. E o meio de trabalho, a fábrica, as ferramentas, as máquinas da fábrica, também pertencem ao burguês. Como ele comprou a força de trabalho, ele é dono do objeto de trabalho e ele é dono do meio de trabalho, o resultado do trabalho pertence ao burguês. Então essa mercadoria que é produzida pela força de trabalho não pertence a quem a produziu, pertence ao burguês, ok? Então você tem a força de trabalho produzindo, mas o resultado do trabalho, a mercadoria, pertence ao burguês. E é o burguês que vai vender essa mercadoria e obter lucro, ok? Então esses são os elementos e o processo, esses são os elementos do processo de trabalho no pensamento de Karl Marx. O que isso implica? O Karl Marx observa que nessa relação entre o burguês, que é dono dos meios de produção, e o trabalhador, que é a força de trabalho, existe uma coisa chamada mais-valia. E para o Karl Marx, a mais-valia é o que faz com que o burguês ganhe dinheiro, com que o burguês tenha lucro. Por quê? É o seguinte, quando o trabalhador pega a madeira, vamos acompanhar aqui, apertem os cintos que a viagem é longa. Quando o trabalhador pega a madeira e transforma em uma mesa, a mesa vale mais do que a madeira anteriormente, antes de ser transformada. Então ele pega a madeira, transforma essa madeira em mesa. A mesa vale mais do que a madeira. Portanto, ele pegou o objeto de trabalho e agregou valor, fez essa madeira valer mais. Como que ele fez essa madeira valer mais? Transformando ela em mesa, ok? Então o trabalho faz o objeto valer mais, ele agrega valor ao produto. Só que esse valor agregado ao produto não é repassado para o trabalhador. Como assim? O burguês compra do trabalhador a força de trabalho tem um valor. E ele compra o objeto de trabalho, que tem um valor. Só que quando o trabalho se junta, quando a força de trabalho se junta com o objeto de trabalho, surge uma mercadoria que vale mais do que o trabalho e vale mais do que a mercadoria. O burguês pagou só pelo trabalho, pela força de trabalho e só pelo objeto de trabalho. A mercadoria, a diferença de preço entre a força de trabalho e o objeto de trabalho e a mercadoria fica inteira para o burguês. Deu para entender? Se não deu para entender, vocês me mandam comentários através da sala do Classroom, me manda e-mail, me manda mensagem no WhatsApp, ok? Mas é isso. Né? Então, o trabalho faz o objeto valer mais. Só que essa diferença de valor fica inteira para o burguês, fica inteira para o dono do meio de produção, não é repassado para o trabalhador. E essa diferença de valor agregado, a mercadoria, é o que faz com que o burguês ganhe dinheiro. Então, o trabalhador, o fruto do trabalho do trabalhador, que é a mercadoria transformada por ele, sempre vai valer mais do que o que o trabalhador ganha. O trabalhador nunca ganha o equivalente ao que ele produz. Ele ganha só uma parte, que é a sua força de trabalho. Mas juntando a força de trabalho com o objeto de trabalho, vai surgir uma mercadoria que vale mais. Só que essa diferença a mais não é repassada para o trabalhador. Ok? Essa diferença entre o valor do trabalho e o valor agregado ao objeto é o que a gente chama de mais-valia. É essa diferença que fica inteira para o burguês, ok? E aí essa mais-valia ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser a mais-valia absoluta,
que é quando o burguês faz o trabalhador trabalhar mais tempo, trabalhar mais horas, e aí ele trabalhando mais horas, ele vai produzir mais. Produzindo mais, ele vai ter mais objetos com valor agregado, e aí o burguês vai ganhar mais dinheiro. Então, quanto mais o trabalhador trabalha, mais ele vai fazer mercadorias com valor agregado. Essa é a mais-valia absoluta. E a gente tem também a mais-valia relativa, que é não quando o trabalhador trabalha mais tempo, mas quando ele consegue ser mais produtivo, produzir mais na mesma quantidade de tempo. Porque assim, aí por objeto é o mesmo valor agregado, só que ele consegue fazer mais objetos no mesmo tempo. Então, de novo o exemplo da madeira e da mesa. Na mais-valia absoluta, durante um dia o trabalhador consegue transformar 10 pedaços de madeira em 10 mesas. Então, se ele trabalhar, digamos, ele trabalha 10 horas por dia e ele produz 10 mesas. Se ele trabalhar 11 horas por dia, ele vai produzir 11 mesas. Se ele trabalhar 12 horas, vai produzir 12 mesas. Quanto mais horas ele trabalha, mais lucro ele gera para o burguês, mais produtos com valor agregado ele produz. E isso é a mais-valia absoluta. Mais-valia relativa. No dia ele consegue produzir 10 mesas, mas aí o patrão compra, o burguês compra uma máquina que faz ele produzir mais rápido. Então ele vai conseguir, em um dia, ao invés de produzir 10 mesas, produzir 20 mesas. Isso é a mais-valia relativa. O que acontece? Na mais-valia absoluta, o trabalhador, quanto mais horas ele trabalha, mais ele ganha. Só que, ao mesmo tempo, mais lucro ele gera para o burguês. Na mais-valia relativa, não necessariamente ele ganha mais, porque ele está trabalhando a mesma quantidade de horas, só que na mesma quantidade de horas ele produz mais. Então o trabalhador ganha a mesma coisa, ganha o mesmo salário, só que o lucro do burguês é muito maior, porque a produtividade do trabalhador é muito maior. Se a gente parar para pensar, se ele está produzindo 20 mesas no mesmo tempo, ao invés de produzir 10, o salário dele devia dobrar. Só que como normalmente o trabalhador recebe por hora de trabalho e não por quantidade de trabalho, na mais-valia relativa o burguês acaba ganhando muito mais. Ok? Então esse é o pensamento marxista sobre o trabalho, é assim que ele identifica. Professor, a sociedade é assim mesmo? Em algumas relações de trabalho, sim. O pensamento do Karl Marx, assim, ele não se aplica 100% ou exatamente assim a todas as relações de trabalho, mas em muitos contextos a gente consegue sim identificar essa questão da mais-valia. Então ela é uma possibilidade da gente enxergar a sociedade, ela é uma forma da gente explicar essas relações de trabalho, ok? Então, ainda no pensamento do Karl Marx, o que é a exploração do trabalho, então? A exploração do trabalho, ela se expressa quando o capitalista paga ao trabalhador um salário menor do que o produto efetivo do trabalho. Então, se o trabalhador produziu R$1.000 em produtos, teoricamente ele deveria receber R$1.000 de salário. Mas o que acontece normalmente? Normalmente, se ele produz R$1.000, como parte desses R$1.000 é o valor agregado do trabalho, que não é repassado ao trabalhador, se ele produziu R$1.000, muitas vezes ele vai ganhar 100, 200, 300, então ele vai ganhar menos. Entre o que ele produz e o que ele realmente ganha, sempre tem uma diferença. Isso é muito fácil de perceber se vocês pensarem o seguinte, tá? Um trabalhador numa fábrica de automóveis, o que ele produziu, o valor do que ele produziu num mês, equivale a quantos carros? Centenas. Dependendo da fábrica, milhares. Mesmo ele só fazendo uma parte da produção, se somar tudo que ele fez, vai dar o valor de vários carros, de vários automóveis. Mas o salário que ele ganha no mês não dá para comprar sequer um carro à vista. Então a diferença entre o que ele produziu e o que ele realmente ganha é grande. E para o Marx, essa é a exploração. Quando o trabalhador ganha menos do que ele produz, ele está sendo explorado. Ponto, acabou.
Aí alguém pode argumentar, professor, mas e o investimento do capitalista? O cara que fez a fábrica, o cara que construiu a fábrica, o cara que empregou ele também ganhou dinheiro, ele também precisa ganhar dinheiro. Ele investiu, ele também trabalhou, né? Aí dá pra gente discutir, não, de fato, mas aí vem a questão. O dono da fábrica, ele ganha com o produto o equivalente ao que ele produziu, ou ele ganha mais, né? Ele tira uma parte do que o trabalhador deveria ganhar e transforma isso em lucro. Essa é a discussão entre os economistas, né? Até que ponto é justo ou não é justo o trabalhador receber menos do que ele produz? Essa é uma discussão mais complexa, tá? Marxistas pensam que isso é exploração, outros pensam que não é exploração. E tem uns que pensam assim, ó, dependendo da situação é exploração, dependendo da situação não é. Não vou entrar nesse mérito, mas vocês podem refletir sobre isso. Para o Marx, essa exploração começa com a expropriação dos meios de produção. O que é expropriação? É quando você tira de alguém. E o que seria a expropriação dos meios de produção? Lembra que eu expliquei no começo do vídeo? Antes da Revolução Industrial, o trabalho era mais caseiro, fazia parte da vida da pessoa. Então, antes da Revolução Industrial, o trabalhador era dono das próprias ferramentas, o trabalhador comprava ou produzia a própria matéria-prima, ou o trabalhador cuidava de todas as etapas do trabalho, ou o trabalhador vendia o fruto do seu trabalho e determinava um preço. Então, ele agregava valor à mercadoria e ele cobrava, quando ia vender, ele cobrava esse valor agregado do cliente. Quando o burguês cria a fábrica e ele paga para o trabalhador apenas a sua força de trabalho, né? Ele compra a força de trabalho do trabalhador e o valor agregado à mercadoria fica inteiro para o burguês, aí é a expropriação. Aí se dá a exploração. E por que ela começa? Porque o burguês compra as ferramentas, constrói a fábrica, compra as máquinas e o trabalhador só trabalha. O trabalhador entra só com o trabalho. Então, a partir do momento que o trabalhador não é dono dos meios de produção, ele não tem controle sobre o quanto ele produz. E a partir do momento que ele não tem controle sobre o quanto ele produz, ele não consegue perceber que ele está ganhando menos do que ele está produzindo. Isso é o que o Marx diz. Então, essa expropriação dos meios de produção é que faz com que o trabalhador seja explorado. Se o trabalhador fosse dono dos meios de produção, ele não seria explorado. Então, quem não é dono de meio de produção, a única opção que tem para sobreviver é vender sua força de trabalho. Se eu não tenho meios de produção, eu não tenho como produzir as coisas para sobreviver. Então, eu só consigo sobreviver se a única coisa que eu tenho é a minha força de trabalho. Então, para sobreviver, eu tenho que vender para alguém minha força de trabalho. E aí eu vendo minha força de trabalho, transformo o objeto em mercadoria, e o valor que eu agreguei a essa mercadoria acaba ficando para o dono da fábrica, não para mim. E aí, dentro da sociedade capitalista, a força de trabalho se coloca como mais uma mercadoria e opera segundo as leis do mercado. Como assim? Se eu vendo a minha força de trabalho é como se fosse uma mercadoria. Se tem muita mercadoria à disposição, digamos, muita gente desempregada, o preço da mercadoria cai, ou seja, os salários caem. Se está todo mundo empregado, tem pouco desemprego, o preço da mercadoria, que é o trabalho, aumenta, então o salário sobe. Então, em momentos de crise, quando as empresas começam a mandar muita gente embora, muita gente desempregada faz com que o salário diminua ou as condições de trabalho piorem. Porque o cara vai te falar assim, eu te pago tanto e as condições de trabalho são essas. Aí você fala, não, o valor do salário está pouco, não quero. Ele fala, tudo bem, você não quer, tem 10 atrás de você querendo. O valor do salário cai. Ou as condições de trabalho pioram. Então isso é um mecanismo dentro do pensamento marxista, isso é um mecanismo de controle da burguesia, que é dona dos meios de produção, sobre os trabalhadores para que ela aumente a mais-valia, aumente os seus lucros. Além disso, o que é produzido para além do que a sociedade precisa, né, o que é produzido a mais, fica para a burguesia, que é o dono do meio de produção. Então, os excedentes da produção, o que sobra, não é dividido entre todos. O que sobra fica para o burguês. E aí entra o que o Karl Marx chama de alienação. A palavra alienação não tem nada a ver com aliens, tá?
quer dizer, até tem, mas enfim. Alienação quer dizer separação. Quando você separa uma coisa de outra, você está alienando. E o que é a alienação que o Marx fala? Alienação é quando o trabalhador é separado dos meios de produção e dos resultados do seu trabalho. Então o trabalhador produz algo, mas ele é separado desse produto. Então é a alienação. O trabalhador ele só produz, mas ele não é dono daquilo que ele produz. Ok? Então esse é o pensamento marxista sobre o trabalho. Repararam que aqui a gente falou de exploração, de mais-valia, a gente falou, né, dessa diferença entre os tipos de trabalho antes da Revolução Industrial e depois da Revolução Industrial. Isso aqui a gente vai usar muito para responder a questão, ok? Outro cara que pensou sobre as relações de trabalho foi Max Weber. Mas, diferentemente do Karl Marx, o Max Weber pensa por uma perspectiva cultural. Vocês viram aqui que eu falei muito da questão econômica, produto, trabalho, valor, mercadoria. O Marx ele pensa a sociedade através da economia. Para o Karl Marx, a economia é a ferramenta mais importante, a ferramenta mais precisa que eu tenho para entender a sociedade. Max Weber, ele dialoga com o marxismo, ele tem uma certa influência do pensamento marxista, mas ele vai por outro caminho. Ele vai pelo que a gente chama de uma perspectiva cultural. Você verá ali que o Marx não falou nada de cultura, é só economia. O Weber, ele vai para a economia. Aliás, ele vai para a cultura. Marx, economia, Weber, cultura. E o Max Weber, ele percebe na sociedade capitalista e nas relações de trabalho que surgem, né, na sociedade capitalista, uma grande influência da religião, mais especificamente do cristianismo, mais especificamente ainda do protestantismo, não do catolicismo. Tá? Nesse ponto, o catolicismo e o protestantismo pensam o trabalho de formas diferentes. Infelizmente não vai dar para eu falar disso aqui, né, a questão do valor do trabalho no catolicismo, o valor do trabalho no protestantismo, mas só para vocês saberem, é diferente o catolicismo e o protestantismo. E o Max Weber ele escreve um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Como o próprio nome indica, né, ele não era muito bom de evitar spoiler, o livro tenta demonstrar, aliás, demonstra, né, do ponto de vista cultural, que o pensamento protestante vai ser a base das relações de trabalho no capitalismo. E como que ele chega a essa conclusão? Então, o Max Weber, quando reflete sobre o trabalho, né, uma das suas obras, que é essa que eu acabei de citar, ele aponta as conexões entre transformações religiosas e econômicas. Ele diz que não é à toa, se a gente pegar, a partir do século XVI, a gente tem uma transformação na economia internacional, no comércio internacional, nas relações de trabalho. E, ao mesmo tempo, a gente tem também a Reforma Protestante. Quando a gente chega no século XVIII, quando acontece a primeira Revolução Industrial, as relações de trabalho se transformaram muito e o pensamento religioso se transformou muito por conta da Reforma Protestante. E na Inglaterra, que era um país protestante, acontece a primeira Revolução Industrial. Então, quando surgem as fábricas, quando surge esse novo contexto de trabalho, esse novo contexto de trabalho ele vai sendo organizado dentro de um pensamento de uma sociedade que é majoritariamente protestante. Então ele observa essas relações. Ele pensa, não deve ser coincidência. Deve ter uma relação entre o protestantismo e o capitalismo, já que eles se formam de forma muito na mesma época e nos mesmos lugares, basicamente. Dentro dessa perspectiva protestante que o Weber aponta, existe uma associação entre o trabalho e a possibilidade de salvação espiritual. Uma das correntes do protestantismo, que é o calvinismo, ele diz que a pessoa se santifica na medida em que, aliás, não só o calvinismo, o protestantismo de um modo geral coloca muito uma relação entre se santificar através do trabalho. E o protestantismo tinha uma diferença com relação à Igreja Católica, porque a Igreja Católica historicamente vê o lucro como algo estranho. O protestantismo vê o lucro como uma bênção, como um indício de que Deus está te abençoando.
E aí você tem, dentro do protestantismo, uma ética que valoriza o trabalho, uma ética que valoriza o lucro, e ao mesmo tempo na sociedade capitalista você tem uma sociedade que valoriza o trabalho e que valoriza o lucro, o Weber olhou para isso e falou, não é coincidência. E aí ele começou a buscar essas relações. Dentro desse contexto, o trabalho se torna um valor em si mesmo. E aqui eu queria que vocês observassem como isso é muito forte na nossa sociedade. Mesmo no Brasil, um país em que a maioria da população é católica, não protestante, essa ideia é muito forte. Porque apesar do Brasil ser um país católico, ele também é um país capitalista. Então essa ética capitalista, que absorve valores do protestantismo, é difundida. E o que eu quero que vocês observem, e parem para pensar no que vocês observam ao redor de vocês. O trabalho, dentro da ética protestante, e depois dentro da ética capitalista, ele se torna um valor em si mesmo. O que é um valor em si mesmo? O valor em si mesmo é uma coisa que você faz porque ela é boa em si. Não é uma coisa que você faz para alcançar outra. É uma coisa que você faz porque ela é boa. E o trabalho adquire esse caráter na ética protestante e depois no capitalismo. Ou seja, por que eu trabalho? Eu trabalho porque é bom trabalhar. Porque as pessoas têm que trabalhar. Porque quem não trabalha não é legal, não tem uma vida boa. Quem não trabalha é vagabundo. Vagabundo é uma pessoa ruim. Então, se você quer ter uma vida ordenada, santificada e coerente com a vontade de Deus, dentro da ética protestante você tem que trabalhar. E o capitalismo absorve essa ideia. O catolicismo, como eu disse, ele pensa um pouquinho diferente. Pro catolicismo, o trabalho é muito bom, é muito importante, as pessoas têm que trabalhar, porém, o trabalho tem que estar a serviço da vida, da família e de Deus. Então não é que você trabalha porque é bom, você trabalha para sustentar a sua família. Você trabalha para ajudar a sociedade, para ajudar o próximo. Você trabalha para servir a Deus. Mas o trabalho não é um valor em si no catolicismo. O trabalho ele é visto pelo catolicismo como um meio para alcançar algo bom. No protestantismo, dentro de algumas correntes do protestantismo, obviamente não são todas, mas as que influenciaram o capitalismo, o trabalho é bom em si. Ok? E essas correntes do protestantismo também vão colocar o comportamento comedido. Eu não posso gastar à toa, eu não posso viver com luxo exagerado, eu não posso ter extravagâncias, eu tenho que ter uma vida humilde, recatada, simples. Isso ajuda a pessoa a economizar dinheiro. E aí a pessoa economiza dinheiro, ela junta. Se ela trabalha muito, porque trabalhar é bom, ela junta ainda mais. E aí ela vai acumular dinheiro que ela pode investir, por exemplo, numa fábrica. Então não é à toa que na Inglaterra, que era um país protestante, os comerciantes tivessem dinheiro suficiente para criar as primeiras fábricas. Então, de novo, relação entre protestantismo e capitalismo. O puritanismo, que é uma das correntes do protestantismo, né? Tem vários tipos de protestantes, existem os puritanos e parênteses. Os puritanos, que são os primeiros imigrantes norte-americanos, que são a base da cultura dos Estados Unidos. Os primeiros imigrantes ingleses que vão para a América do Norte já eram puritanos, e eles são a base da sociedade das colônias inglesas na América do Norte. As colônias inglesas na América do Norte se tornam independentes e viram os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos é um país fundado por puritanos. E a ética dentro dos Estados Unidos é muito baseada nos valores puritanos. Não à toa os Estados Unidos são o país mais capitalista do mundo. De novo, relação entre protestantismo e capitalismo. Estão percebendo o caminho? Então, o puritanismo condenava o ócio. Ócio é ficar sem fazer nada, é não trabalhar. Não é preguiça. Preguiça é... eu preciso trabalhar, mas não tô afim. O ócio é assim, tô sem emprego, não vou trabalhar. Ou nem isso. Hoje é meu dia de folga, vou ficar aqui sem fazer nada. Isso é ócio. E eles condenam o ócio. Então, assim, ser improdutivo não é bom. Você tem que estar trabalhando para agradar a Deus. Porque se você fica sem fazer nada, sua cabeça fica desocupada, entra o demônio e você começa a pensar coisas ruins. Então você tem que estar trabalhando. Também condenavam o luxo, gastar com coisas muito caras. Não.
Vida simples, vida regrada. E a preguiça, não quero trabalhar. Não, isso é coisa do demônio. Ok? A Igreja Católica também é contra o luxo exagerado, mas, assim, o luxo desnecessário. Não é contra o luxo em si, mas o luxo desnecessário. E a Igreja Católica também considera a preguiça um pecado. Agora, o ócio, às vezes, é necessário. A Igreja Católica reconhece que é bom tirar dia de folga, é bom tirar dia para não fazer nada e ficar com a família, tirar dia para não fazer nada e se divertir. Né? Não estou dizendo que os protestantes são contra a folga, mas está dentro dessa ética protestante, fala assim, ó, folga demais não é bom. Folga tem que ter moderação. Folga é só para você descansar. Não está cansado? Trabalhe. Ok? E se vocês pegarem alguns desses coaches de YouTube, se você ao invés de fazer 1 hora de almoço, fizer meia hora, você vai ser um vencedor. Ética protestante. O ócio é ruim. Entendeu? Nesse sentido, perder tempo passa a ser visto como pecado. E mais ou menos na mesma época que surge a ideia de que perder tempo é pecado, porque tempo é um dom que Deus me dá. Se eu desperdiço o tempo, eu estou desperdiçando um dom que Deus me deu. Então eu tenho que aproveitar esse tempo. Mais ou menos na mesma época surge uma expressão do mundo capitalista que é tempo é dinheiro. Então desperdiçar tempo, se tempo é dinheiro, desperdiçar tempo é desperdiçar dinheiro. Só que quem diz que desperdiçar tempo é ruim? A ética protestante. Então, de novo, uma relação. Para o capitalismo, perder tempo é ruim porque se você perde tempo, você perde dinheiro. Para o protestantismo, se você perde tempo, você está perdendo algo que Deus está te dando. Você está desperdiçando algo. Então, essas duas coisas também se relacionam no protestantismo e no catolicismo. Então, por uma perspectiva cultural, pelo viés da religião, Max Weber ele pensa nas relações de trabalho. Então, as pessoas trabalham muito, não exatamente porque elas são exploradas, porque elas ganham um salário baixo por conta da mais-valia, que esse é o pensamento do Marx. A pessoa tem que trabalhar muito porque o salário é baixo e para conseguir sobreviver ela precisa ganhar mais. O Weber fala assim, não, tem gente que ganha bem, que não ganha tão mal assim, mesmo assim trabalha um monte e gera lucro para o seu patrão e trabalha muito. Por que essa pessoa não chega uma hora e fala assim, não, tô bem, tô de boa, tô tranquilo, ganhei o suficiente? Por que a pessoa quer sempre mais? Porque existe uma ética, existe uma cultura que diz para essa pessoa, ócio é ruim, trabalhar é bom, quanto mais você trabalha, melhor pessoa você é. Então a gente tem uma visão cultural sobre as relações de trabalho. Ok? Percebem que é um caminho diferente do Marx. O Marx vai pelo caminho econômico, pelo caminho material. Por isso que a gente fala que o Marx é um materialista histórico. Porque ele vai pelas questões materiais. O Weber vai pelas questões culturais. Ok? Ainda aqui falando do Weber, então o Weber pensa que as novas relações de trabalho, né, resumindo aqui, que essas novas relações de trabalho surgem quando o trabalho passa a ser visto por um valor em si mesmo. Então, quando o capitalismo recebe essa influência do protestantismo, que o trabalho é bom porque é bom, e as relações de trabalho se transformam. Então, e nesse contexto também, o sucesso profissional é visto como um sinal de salvação, como eu disse. Né? Uma das correntes do protestantismo, que é o calvinismo, diz... essa corrente do calvinismo diz que Deus já sabe se você vai para o céu ou para o inferno antes mesmo de você nascer. Então, nada que você fizer durante a sua vida vai mudar essa situação. Então, você nasceu, já está decidido se você vai para o céu ou para o inferno. Como é que você sabe se você vai para o céu ou para o inferno? Se Deus te abençoa, é porque você vai para o céu. Se Deus não te abençoa, é porque você vai para o inferno. E como é que você sabe se Deus está te abençoando? Se você tem uma vida material próspera. Então, as pessoas que ganhavam muito dinheiro dentro do calvinismo achavam que estavam sendo abençoadas. E aquelas pessoas que não ganhavam dinheiro é porque Deus não estava abençoando elas. E aí você tem uma justificativa muito razoável de por que existem ricos e por que existem pobres. Os ricos são os abençoados por Deus que vão para o céu, os pobres são os que não são abençoados por Deus que vão para o inferno. Percebem a crueldade disso, né? Ok. Como eu já disse aqui, né? Então o pobre, ele é pobre porque ele não é abençoado. E por que ele não é abençoado? Porque ele é preguiçoso, porque ele é ocioso.
é culpa do pecado da preguiça, que ele é pobre. Por isso que ele não está sendo abençoado. Então, a pobreza é culpa do pecado. Mas do pecado do pobre, né? E o catolicismo, como que pensa nessa diferença entre o catolicismo e o protestantismo? No geral, a teologia católica diz que a pobreza é fruto do pecado e da injustiça, mas é fruto do pecado de quem tem e não compartilha com o pobre, de quem tem e não ajuda o pobre. Então, assim, se existem ricos e se existem pessoas pobres na sociedade, pessoas miseráveis, pessoas passando necessidade, é porque alguém está sendo injusto. Mas não é culpa necessariamente do pobre, é alguém que não fez alguma coisa que tinha que fazer. Mas é bem mais complexo que isso, na verdade. Eu estou resumindo aqui. Então, nesse contexto, a ética protestante, como eu expliquei no slide anterior, ela acaba se voltando para a acumulação. Se a pessoa tem uma vida regrada, ganha muito dinheiro e não gasta, ela junta dinheiro. E juntar dinheiro é a base para o investimento capitalista. Então, a burguesia inglesa, que era protestante, ganhava muito dinheiro e juntava. Era essa burguesia inglesa protestante que ganhava muito dinheiro, juntou dinheiro, investiu nas fábricas e, quando contratou seus trabalhadores, incutiu nos trabalhadores essa ética. Olha, cara, você tem que trabalhar, não é porque eu tô querendo, não é para me deixar rico. Você tem que trabalhar porque você vai agradar a Deus se você trabalhar muito. Quanto mais você trabalhar, mais você está agradando a Deus, mais você vai ganhar dinheiro, mais você vai enriquecer, mais você vai ser abençoado. Então trabalhe. Não é para mim. Porque eu sou rico. Eu sou rico, Deus já me abençoou, então... E eu também estou trabalhando. Eu trabalho, eu sou rico porque eu trabalhei muito. Se você quiser ser rico também, você tem que trabalhar também. Para mim, de preferência. Porque aí, né, nós dois ficamos ricos juntos. Mas, né, enfim. Vocês entenderam, né? Então, dentro da perspectiva cultural é isso. A questão não é... Os problemas das relações de trabalho não são necessariamente a exploração, mas são convencer o trabalhador de que ele tem que trabalhar o máximo que ele puder. Ok? Terceira visão, terceiro pilar da sociologia é o Émile Durkheim. Weber e Marx são alemães, Durkheim francês. Se eu estiver errado, vocês me corrigem depois nos comentários. Mas, enfim. Émile Durkheim. O Émile Durkheim ele pensa um pouco diferente dos outros dois. Ele também olha para a industrialização, assim como Marx, assim como Weber também olha para a industrialização europeia. Só que ele pensa na divisão social do trabalho como um fator de coesão social. Ele pensa assim, as relações de trabalho são organizadas de modo a deixar a sociedade estruturada, de modo a deixar a sociedade organizada. De modo que cada um faça a sua parte para que toda a sociedade saia ganhando. Então ele pensa que o trabalho ele é algo primordial para a existência da solidariedade em uma comunidade. Ou seja, solidariedade aqui a gente não está falando do que a gente chama hoje de ser solidário, de ajudar os outros. Solidariedade são as relações sociais que garantem a sobrevivência do conjunto, né, da sociedade. Então, como está aqui a definição que eu coloquei para vocês, solidariedade é todo tipo de elemento ou característica que explica a harmonia entre os indivíduos. Então, solidariedade é quando as pessoas convivem legal. E o trabalho é fundamental para que as pessoas convivam legal. Por quê? Se cada um trabalhar fazendo a sua parte, a sociedade inteira funciona. Essa é a ideia do Durkheim. Então, o Durkheim não vai nem pelo caminho da exploração, nem pelo caminho da ética, do cultural. Ele vai para uma coisa mais prática. As pessoas têm que trabalhar, porque se elas não trabalharem, a sociedade não sobrevive, e se a sociedade não sobrevive, o indivíduo não sobrevive. É isso. Só que ele também coloca o seguinte, a especialização do trabalho, as divisões de tarefas, especialização é assim, quanto mais específico fica o trabalho, ou as divisões de tarefas, ou a hierarquização do trabalho, ela se torna maior ou mais intensa, né? Essas divisões se tornam maiores ou mais intensas,
conforme há diferentes tipos de solidariedade na sociedade. Ou melhor, deixa eu reestruturar a frase que eu acho que eu invertia as coisas. A sociedade se torna mais solidária ou menos solidária dependendo de como essas relações de trabalho se dão. Se as divisões nas relações de trabalho são mais intensas ou menos intensas. Geralmente, quanto mais divisão, quanto mais intensas são as especializações, né? Quanto mais você tem divisão de trabalho, menos solidariedade tem na sociedade. Mais as pessoas se tornam individualistas. Quanto menos divisão você tem, mais a sociedade é agregada, mais solidariedade você tem. Como assim? Vamos tentar entender. Ele fala que toda sociedade tem algum tipo de solidariedade. Ele divide a solidariedade em dois tipos. Uma é a solidariedade mecânica, a outra é a solidariedade orgânica. O que é a solidariedade mecânica? É a solidariedade típica das sociedades pré-capitalistas. Aquele contexto que eu falei do trabalho artesanal, antes da Revolução Industrial. Nesse contexto, ele entende que a coesão social, né, que a solidariedade, que a coesão social, que as relações entre pessoas se fortalecem, a partir de uma identificação que os indivíduos têm com as tradições e costumes da sociedade. Então a pessoa diz assim, eu faço parte desse grupo, eu me identifico com esse grupo, então eu vou trabalhar para ajudar a manutenção da existência desse grupo, para que esse grupo continue existindo e funcionando bem. Então eu me identifico com o grupo, vou trabalhar para ajudar o grupo. Isso é a solidariedade mecânica. Outra característica da solidariedade mecânica. Nessas sociedades existe uma consciência coletiva que produz um intenso poder sobre ações individuais. O que isso quer dizer? Eu me identifico com essa sociedade, então eu sei que eu tenho que trabalhar para ajudar essa sociedade. E eu sei também que se eu não trabalhar vai dar ruim, vai dar problema, vou prejudicar os outros e vou prejudicar a mim mesmo. Então é isso que ele diz um poder sobre as ações individuais. Eu tomo as minhas decisões pensando que elas vão ter implicações coletivas. Então, porque eu me considero parte dessa sociedade, eu me identifico com essa sociedade e eu vou me esforçar para que meu trabalho ajude essa sociedade. E nesse contexto, a divisão do trabalho pouco influencia nas relações, ou seja, as funções exercidas pelas pessoas na sociedade são diferentes, mas elas não são vistas necessariamente como mais importantes ou menos importantes. A pessoa que exerce uma função aparentemente mais simples tende a ser vista quanto tão importante como aquela pessoa que faz a função mais complexa. Existe uma divisão, mas todo mundo se vê como mais ou menos semelhante, mais ou menos importante, porque estão todos trabalhando pelo bem comum. Então isso é o que o Durkheim chama de solidariedade mecânica, que ela surge de comunidades menores pré-capitalistas. Em sociedades maiores e capitalistas, né, pós-revolução industrial, a gente tem o que ele chama de solidariedade orgânica. Então, é um tipo de solidariedade, mas diferente. Na solidariedade orgânica, existe um alto grau de divisão do trabalho, que é a sociedade que a gente vive. O trabalho é cada vez mais específico, existem muitas funções diferentes na sociedade e essas funções são cada vez mais específicas. E também não existe uma adesão tão grande à coletividade. As pessoas não têm tão claro como numa solidariedade mecânica, num grupo pré-industrial, a pessoa não pensa assim, ela não olha para a sua cidade, né? Eu, por exemplo, aqui da minha janela vejo a cidade de Uruguaiana, eu não olho para Uruguaiana e digo, nossa, eu necessariamente pertenço a este grupo. Eu penso assim, tá, eu moro aqui, gosto daqui, mas dentro desta comunidade que é a cidade de Uruguaiana, existem grupos que eu me identifico mais, grupos que eu me identifico menos. Então, no fim das contas, na solidariedade orgânica, a pessoa não vai ter uma ação assim, nossa, o que eu estou fazendo é pelo bem da comunidade. Vai pensar, bom, é pelo bem das pessoas com quem eu me relaciono, é pelo meu bem, é pela minha família, é pelas pessoas que convivem comigo. Mas a pessoa não tem uma ideia assim de, se eu não fizer a minha parte, eu vou estar prejudicando todo mundo. Até porque, quando você tem muita divisão de trabalho, tarefas muito específicas, muitas vezes a pessoa olha para aquilo que ela faz e pensa, eu não sei para que isso serve. Eu não sei por que eu estou fazendo isso.
Sei lá, um gari talvez tenha muito claro, estou limpando a cidade. Um motorista de ônibus, estou levando pessoas de um lugar para o outro. Mas o cara que de repente trabalha numa fábrica apertando parafuso, ele pensa, por que eu estou fazendo isso? Para que é esse parafuso? Nem sei direito para que é esse parafuso. Então, quando a divisão de trabalho é muito intensa, as pessoas vão perdendo a noção de para que serve aquele trabalho. Elas às vezes nem vê sentido naquele trabalho. E isso faz com que a relação de trabalho mude, ela não valoriza tanto, ela não vai ser tão ativa, e aí vão surgir conflitos nas relações de trabalho, porque ela vai, se ela não vê importância, se ela não vê sentido, ela vai fazer de qualquer jeito, vai dar menos importância, enfim. Mas mesmo assim existe uma coesão social, a sociedade continua funcionando. Por quê? Essa coesão social, diferente, então, se na solidariedade mecânica a coesão social se dá porque eu identifico sim ver como parte daquele grupo e ele está trabalhando pelo bem do grupo, na solidariedade orgânica essa coesão social se dá pela necessidade de suprir as necessidades individuais. Então, assim, eu não vou trabalhar pelo bem da sociedade, eu vou trabalhar porque eu preciso de um salário para comer e ter onde morar. E também, assim, vou trabalhar direito, porque se eu fizer corpo mole, de repente meu colega vai fazer corpo mole também, o outro vai fazer corpo mole e eu acabo sendo prejudicado. Então eu vou fazer minha parte direitinho e esperar que os outros façam a parte deles direitinho também. Então, existe uma coesão, mas essa coesão é mais pensando no indivíduo. Vou fazer a minha parte, porque se eu não fizer a minha parte, eu vou me dar mal. Na solidariedade mecânica, o indivíduo vai pensar, vou fazer a minha parte, senão o coletivo, senão a sociedade, senão a comunidade vai ser prejudicada. E isso vai acabar me prejudicando também, porque eu sou parte da comunidade. Tudo bem? Então, solidariedade mecânica, solidariedade orgânica. Tá. Vamos trazer esses 3 pensamentos para a nossa sociedade, para o contexto que a gente está vivendo. O contexto de trabalho remoto. Que, né, a questão de 2014 abordou e a gente está vendo isso de forma mais intensa e a tendência é que isso seja cada vez mais comum na nossa sociedade. Existem uma série de paradoxos que vão ser tanto do ponto de vista da exploração, que vão me fazer trabalhar mais ou de forma mais eficiente, aumentando a mais-valia, ou vão colocar em mim, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar, você tem que ser produtivo, porque se você não é produtivo, você é uma pessoa ruim, que é a ética protestante e o espírito capitalismo do Max Weber, ou que o Durkheim coloca, vou fazer aqui a minha parte, porque se eu não fizer a minha parte, estou ferrado nesse momento. Então vamos pensar, né? No contexto que a gente está vivendo, pessoas online, trabalhando de casa, elas vão passar por alguns paradoxos. Esses paradoxos são identificados por uma autora portuguesa chamada Lídia Oliveira, que ela fala assim, o que é um paradoxo? É uma coisa que é contraditória em si. Então, o trabalho remoto ele tem algumas contradições. Eu vou comentar algumas delas para vocês. A primeira contradição, o primeiro paradoxo que ela identifica, é o paradoxo do sossego. O que é o paradoxo do sossego? Pessoas online, no seu celular ou no seu computador, tô aqui no meu computador trabalhando. Tô aqui quietinho, tô de boa. Aparentemente, eu tô sossegado. O que é sossegado? Eu tô quieto, tô de boa, não tô correndo, não tô andando, não tô me movimentando pela cidade, tô aqui tranquilão. No meu trabalho remoto aqui de casa. Eventualmente de pijama, eventualmente sem ter tomado banho, enfim. Tô aqui tranquilão, tô sossegado. Só que, paradoxalmente, eu tô aqui aparentemente sossegado, mas eu não tô sossegado. Porque eu tô o tempo todo interagindo com alguém. Eu, professor, no caso, tô aqui com o celular, que no caso está me filmando, a tela, e o meu computador tá aqui. Vocês não estão vendo, mas ele tá aqui. Então eu tô aqui no meu computador, no meu celular. Tô aqui no computador, chega um e-mail do Instituto Federal. Tô no celular, chega uma mensagem no WhatsApp do aluno. Chega um e-mail do aluno aqui, chega uma mensagem do WhatsApp do coordenador. Vem um
uma mensagem aqui quando eu estava no doutorado, vem um e-mail da minha orientadora do doutorado, vem uma mensagem no celular de um colega. Então, assim, eu não estou sossegado. Eu estou em uma atividade intensa. Então, eu estou aparentemente tranquilo, sossegado, em casa, de boa, mas, na verdade, eu não estou. Eu estou trabalhando intensamente. Então, esse é o paradoxo do sossego. Eu aparentemente estou sossegado, mas eu estou intensamente trabalhando. E a tendência é que o trabalho remoto seja absolutamente intenso. Né? Então, a gente tem esse paradoxo. Um aparente sossego e uma atividade intensa. E o trabalho remoto ele tende a ser cada vez mais intenso, porque a tendência é que o chefe pense, o cara está em casa, ele não teve trabalho de vir até aqui no escritório, então dá para ele trabalhar um pouquinho mais. O que não é necessariamente verdade. Tá? Vamos voltar aqui. Urgência constante. Urgência constante é muito interessante. As tecnologias de informação permitem que a gente se comunique muito rápido. Hoje é possível, através do WhatsApp, você mandar e receber mensagens instantaneamente. E responder rapidamente é muito bom, porque solicitações escolares, profissionais ou mesmo pessoais podem ser atendidas de forma mais rápida. Só que, como a comunicação é muito rápida, a tendência de quem manda a mensagem por um meio que a pessoa sabe que a mensagem será entregue instantaneamente, a tendência é que a pessoa que mandou essa mensagem também queira a resposta imediata. E esse é o problema da urgência constante. A gente sempre quer respostas rápidas. Faz parte da ética, é uma ética velada assim, do mundo do trabalho e do mundo acadêmico, mas assim, e-mail é elegante que você responda no dia até no máximo no dia seguinte. Mensagem no WhatsApp, de preferência no mesmo dia, e de preferência rápido, o mais rápido possível. E isso no mundo do trabalho funciona assim. Então, e além disso, se a gente pegar o WhatsApp, por exemplo, o WhatsApp indica se a pessoa leu ou não a sua mensagem. Então, assim, o e-mail dá pra você fingir que não leu. Você demora uma semana para responder e depois mandar para a pessoa, desculpa, eu tava sem computador, o cachorro comeu minha internet, sei lá, enfim, dá para você dar uma desculpa. Agora o WhatsApp não tem como, você visualizou, apareceu para outra pessoa. E a pessoa fica ofendida se você visualiza e demora para responder. Só que tem um problema, esse da urgência constante. Às vezes, eu não respondi rápido porque eu preciso pensar na resposta. E a gente vive numa sociedade em que as pessoas querem respostas rápidas, só que às vezes a resposta rápida, ela vai uma resposta sem pensar. A gente vive num contexto, numa sociedade, em que as pessoas mais reagem do que refletem. A maioria das respostas que a gente vê, principalmente em redes sociais, são reações. A pessoa vê e reage. Mas às vezes a resposta, um comentário, uma análise precisa de tempo para ser feita. Então, assim, quando você manda uma mensagem para alguém e essa mensagem demora, às vezes não é que essa pessoa não gosta de você, às vezes não é que essa pessoa é folgada, às vezes não é que essa pessoa está te enrolando. Às vezes essa pessoa está pensando no que vai te responder. Às vezes essa pessoa está precisando juntar as informações que ela quer te passar com qualidade. Se ela te der uma resposta rápida, ela pode te dar uma resposta ruim, uma resposta pela metade. Então, esse é um dos problemas da urgência, né? Hoje em dia talvez não seja tão comum, mas antigamente, antes de ter WhatsApp e tal, era muito comum a pessoa mandar um e-mail e em seguida ligar para a pessoa e falar assim, eu te mandei um e-mail, você recebeu? Aí a pessoa, tá, recebi sim. E aí eu ficava me questionando, né? Se eu liguei para perguntar se a pessoa recebeu o e-mail, por que eu já não liguei e já falei para a pessoa o que eu queria dizer por e-mail? Enfim, coisas que acontecem no trabalho que vocês vão entrar daqui a pouco. E aqui a gente tem uma citação da Lídia Oliveira, né? Este imperativo de imediatez esmaga o tempo e o pensamento, canibaliza o tempo, não deixando tempo para as tarefas mentais de caráter lento. Contemplar, relacionar, deixar a mente vaguear, não há contemplação, apenas pressão para a compulsão, para a reação. É o que eu estou dizendo, tem coisas que você precisa de tempo. Pensar demora. Pensar não é rápido, pensar demora, pensar precisa de tempo. Então a urgência
Tira tempo de pensar, tira tempo de refletir, tira tempo de analisar, tira tempo de viajar. Viajar mentalmente, né, como eu estou dizendo. Tira tempo de você falar, tá, vou pensar aqui sobre o pônei. Enfim, isso é saudável. Não é ruim. E tem também um termo em inglês, workplace telepressure, que ela traduziu para o português de Portugal como telepressão. Isso é uma doença. Isso é identificado, isso é tratado por neurocientistas, médicos, psiquiatras, psicanalistas, enfim. A telepressão, vamos ler aqui ó, o conceito. Telepressão é um estado psicológico que consiste na preocupação e no desejo de responder rapidamente a comunicações baseadas em mensagens de outros, que é tá relacionado ao que a gente acabou de ver, a urgência constante. Recebi a mensagem. Enquanto eu não respondo, eu fico incomodado. O meu cérebro coça enquanto eu não respondo a mensagem. Eu quero responder o mais rápido possível, mas às vezes não dá, às vezes não é para responder rápido, às vezes você precisa de tempo para pensar. Só que eu fico incomodado. E aí a minha caixa de e-mails começa a acumular e o número de mensagens no WhatsApp começa a aumentar e eu me sinto sufocado. E isso gera ansiedade. Isso gera doenças emocionais, doenças psicológicas. A gente precisa tomar cuidado com isso, mas isso é algo muito comum no trabalho remoto. Então, tanto os mecanismos de comunicação síncronos, por exemplo, o WhatsApp, síncrono é o que eu falo diretamente com a pessoa, se eu ligo, né, o telefone, hoje em dia ninguém liga mais, mas enfim, o WhatsApp, que é automático, que eu estou falando diretamente com a pessoa, ou assíncrono, que é o que eu mando a mensagem e a pessoa não necessariamente vai ver na hora, tipo e-mail. Se bem que hoje em dia mesmo e-mail, muita gente tem um aplicativo de e-mail no celular, então o e-mail chega, a pessoa já vê, mas sei lá, o e-mail tecnicamente não é síncrono, ele é assíncrono. A pessoa manda a mensagem, a outra vai receber depois, vai ver depois, né? Não é instantâneo. Então, tanto os síncronos quanto assíncronos fazem com que o trabalhador não se desligue do local de trabalho. Então, o cara sai do trabalho, vai para casa com o celular, com o contato do pessoal da empresa, a empresa vai embora com ele. E no trabalho remoto, a empresa está dentro da casa dele. Então, é algo que também precisa se tomar cuidado. Às vezes, em horários que não são horários de trabalho, às vezes em horários que seriam para outras atividades, a pessoa está ali respondendo porque ela quer responder logo. A telepressão também se estende a outras instâncias da vida cotidiana, então não é só o trabalho. Somos pressionados a responder o mais rápido possível a qualquer solicitação da mãe, do pai, do irmão, do amigo, do namorado, da namorada, do colega de escola, às vezes do professor, né? Eu orientando uns trabalhos de TCC, às vezes eu tenho vontade de falar para o aluno, não responde agora, que às vezes eu mando a atividade e falo, fulano, você precisa fazer isso e isso no seu TCC. Ele, não, já vou fazer agora e já mandar. Não! Calma! Pensa primeiro. Me entrega semana que vem, sei lá. Você precisa de tempo para pensar. Tá? Então, às vezes, a pessoa precisa tomar cuidado para que isso não a deixe esgotada. Contudo, e aqui vem a afirmação do neurocientista Peter Webrow, o computador e o smartphone funcionam como cocaína eletrônica para muita gente. O que ele quer dizer com cocaína eletrônica? A pessoa está lá pressionada o tempo todo. E quando ela responde, ela se sente aliviada. Tipo, é uma droga. A cocaína é um estimulante. Então a pessoa está ali, ela precisa estar ali com o computador ligado, com o celular ligado o tempo todo. E se ela não está com o computador ligado e com o celular ligado, ela está ali em crise de abstinência. Meu Deus, o mundo não está conseguindo se comunicar comigo. Você tem que dizer para a pessoa, baixa a bola um pouco, o mundo não precisa estar em contato com você o tempo todo. O mundo pode ficar sem falar com você algumas horas por dia. E é saudável que o mundo não fale com você algumas horas por dia. Então, a cocaína é isso, é estimulante. A pessoa ficar ligada o tempo todo. Não, calma. Baixa, relaxa. Baixa a bola. Ok? Outro paradoxo é o paradoxo subjetivo do tempo. O paradoxo subjetivo do tempo, eu vou dar uma resumida aqui
maior porque o vídeo já está ficando gigantesco. O paradoxo do tempo é assim. Quando eu tenho uma experiência boa, enquanto eu estou tendo essa experiência, quem já foi meu aluno de primeiro ano de administração e segundo ano de informática já teve essa aula. Quando eu estou tendo uma experiência boa, o tempo parece que passa rápido. Quando estou fazendo algo legal, o tempo passa rápido. Mas na minha memória, uma lembrança boa dura muito tempo. E quando eu estou fazendo uma coisa chata, o tempo passa devagar, mas na minha memória essa lembrança não dura. Quando eu estou conectado à internet, eu tenho o problema que é o tempo duplo breve. Quando eu estou conectado à internet, o tempo passa rápido. Eu tenho a impressão de que o tempo está passando rápido, mas a minha memória, a minha lembrança dessa experiência também é rápido. Então eu tenho aqui o duplo breve. Então assim, uma experiência que quando eu vivo eu tenho a sensação de breve e às vezes na minha memória ela é longa. E uma experiência ruim, quando eu estou vivendo ela é longa, mas na memória ela é breve. E estar online é uma sensação agradável, então passa rápido. Só que isso não gera memórias persistentes. Então a memória também é rápida. Então eu tenho um tempo duplo breve. Qual que é o problema do tempo duplo breve? Eu só tenho experiências curtas de tempo. Eu vou perdendo a noção de experiências longas. E aí volta para aquela questão do tempo do esperar, o tempo do refletir, o tempo do pensar. Porque tanto as minhas experiências quanto as minhas memórias são breves. Então quando eu preciso me dedicar a algo que demande tempo, eu vou ficar ansioso. Então é um outro problema. E aí vem a questão, um outro problema também, que é a descontextualização, que é o não se viver o contexto. Se a minha experiência é breve e minha memória é breve, o que eu aproveitei daquele momento? Porque se a experiência é breve, né, fiz uma coisa muito legal, o tempo passou rápido, mas a minha memória dura, então eu aproveitei aquela experiência. Ou tem uma experiência ruim, ela foi longa, mas eu vivenciei ela de forma longa, depois na memória ela vai ser curta, mas eu vivenciei ela. Se eu tenho uma experiência sentida como breve e lembrada como breve, ela não fixa raízes. Então ela vira uma experiência efêmera, uma experiência vaga, uma experiência sem profundidade. E aí eu tenho que é o que se chama de descontextualização. Eu não tenho um contexto. Eu fico descontextualizado, eu fico separado da realidade. Percebem? Eu sei que isso aqui é bem intenso, bem complicado, depois vocês me mandam dúvidas, tá? Mandem e-mails pra gente debater isso aqui. Quem sabe um dia a gente até marca uma live para conversar sobre isso, porque é bem complexo. Eu reconheço que é complexo. Outro é o paradoxo de Sísifo. Sísifo é um personagem da mitologia grega que ele fez alguma coisa para os deuses que eles não gostaram e eles condenaram Sísifo, aí tá a imagenzinha representando ele, a rolar uma pedra gigantesca até o topo de uma montanha. Todo dia ele passava o dia inteiro rolando essa pedra da base para o topo. Sempre que ele estava quase chegando lá em cima, a pedra rolava até embaixo. E isso eternamente. Então ele nunca. Então o paradoxo de Sísifo. Ele fala do esforço repetitivo. Um esforço que eu sempre faço e sempre volta para o começo e nunca acaba. O que é o paradoxo de Sísifo? Abri meu computador de manhã, tem lá 80 e-mails para responder. E peguei meu WhatsApp, tem 90 mensagens. Eu passo o dia inteiro respondendo mensagem no WhatsApp e respondendo e-mail. Chega no final do dia, eu terminei de responder os e-mails, terminei de mandar a mensagem de WhatsApp. Sísifo chegando no topo da montanha. No dia seguinte, eu abro meu computador, tem 120 e-mails e 200 mensagens no WhatsApp. Sísifo na base da montanha. E isso nunca acaba. Então, é um castigo, correto? O Sísifo foi castigado. Isso é uma atividade ruim, cansativa, não é legal. Por que é um paradoxo? Porque dá um prazer enorme chegar no final do dia e falar: terminei de responder os e-mails, ou respondi todo mundo no WhatsApp, tá tudo pronto.
E aí no dia seguinte começa tudo de novo. E isso vira um ciclo vicioso. Porque você percebe que é cansativo, percebe que é exaustivo, percebe que é desgastante, mas você não vê como algo ruim, porque quando chega no final do dia você se sente satisfeito. Nossa, como eu sou produtivo, respondi 1 milhão de mensagens. Isso é problemático. Quando a gente vê algo que nos desgasta, quando a gente olha para algo que nos desgasta e não percebe que é algo que está nos fazendo mal, isso é um problema. A gente tem que estar alerta com isso. E outro paradoxo é a disponibilidade permanente do tempo. O que é isso, disponibilidade permanente do tempo? Eu estou aqui conectado o tempo todo, né, com o meu WhatsApp, com o meu e-mail aberto. Então eu estou disponível o dia inteiro. Olha, sou super disponível. Você pode falar comigo a qualquer momento. Só que se eu estou disponível o dia inteiro vai ter gente me pedindo para fazer alguma coisa. E se as pessoas estão o dia inteiro me pedindo para fazer coisas, é porque normalmente eu faço. Então as pessoas estão o tempo todo me pedindo para fazer coisas, eu estou o tempo todo fazendo coisas. Se eu estou o tempo todo fazendo coisas, eu não estou disponível nunca. Perceberam o paradoxo? Se eu estou disponível sempre, na verdade eu estou sempre fazendo alguma coisa. E se eu estou sempre fazendo alguma coisa, eu não estou disponível para fazer outras. Então eu estou disponível, mas eu não estou disponível, porque eu estou ocupado. Esse é o paradoxo da disponibilidade permanente. E a gente tem também, junto com ela, o paradoxo do tempo. O que é o paradoxo do tempo? As tecnologias permitem que a gente execute tarefas em menos tempo. Hoje em dia, com e-mail, com WhatsApp, é muito mais fácil eu responder uma solicitação do que antigamente com carta e telefone. Então, consigo fazer mais coisas. Só que, como eu consigo fazer mais coisas em menos tempo, eu falo, nossa, já terminei, vou fazer outra. E aí faço outra. E aí faço outra. E aí eu acabo juntando tanta coisa para fazer que eu acabo tendo menos tempo do que eu teria antes. Porque como eu estou acessível o tempo todo e como eu consigo fazer as coisas rápido, eu pego um monte de coisa para fazer e não dou conta. Por isso que tem pessoas que têm a sensação de que nunca dão conta. Elas pensam, nossa, eu estou fazendo muita coisa, vou diminuir, mas não dá conta. Eu vou diminuir, mas não dá conta. Pessoas que, mesmo se organizando muito, nunca dão conta de fazer tudo. Porque elas estão o tempo todo pegando coisas novas. Ela fala assim, isso aqui é rapidinho, eu faço. Isso aqui é fácil, eu faço. Isso aqui é tranquilo, eu faço. Aí ela pega um monte de coisa para fazer. E não dá conta. Então esse é o paradoxo do tempo que as tecnologias causam. As tecnologias te permitem fazer mais rápido. Só que ao invés de você aproveitar o tempo que sobrou para descansar ou para se planejar, você aproveita o tempo para fazer mais coisas. Então você acaba trabalhando muito mais. Ok? A gente tem também o paradoxo da flexibilidade, que é assim, a flexibilidade também bem resumido, o paradoxo da flexibilidade as tecnologias permitem que eu trabalhe em qualquer horário. Então eu não preciso necessariamente trabalhar das 8 às 18. Eu posso trabalhar eu posso fazer os meus próprios horários, tem uma flexibilidade de tempo. Só que aos poucos a sociedade vai transformando o poder trabalhar em qualquer tempo em poder trabalhar o tempo todo. Então, a flexibilidade do tempo faz com que a pessoa esteja trabalhando o tempo todo. Se eu quiser, eu posso trabalhar de madrugada e dormir durante o dia. Só que aí, às vezes, a pessoa está ali trabalhando de madrugada e quando ela está trabalhando de madrugada e durante o dia. Eu não preciso trabalhar das 8 às 18, vou trabalhar das 5 às 11 da noite. Aí, da 11 da noite, ela não terminou a atividade, ela entra à madrugada fazendo. Então, ela está trabalhando, acaba que ela trabalha o tempo todo. E mistura o tempo, o que eu estava dizendo lá no começo do vídeo, mistura o tempo do lazer, outras coisas da vida, com o tempo do trabalho. Às vezes o pai está ali brincando com o filho, toca o celular e ele pega a solicitação do trabalho. Peraí, filho, responde a solicitação do trabalho. A pessoa está num restaurante, chega um e-mail no celular. Peraí, vou aqui responder. Isso acontece. Tá vendo um filme sentado no sofá, vem a mensagem de um aluno. Professor, não entendi a questão 20. Acontece.
Não, vocês podem continuar mandando mensagem, mas só toma cuidado para não ser às 2 da manhã. Né? Às 2 da manhã não é legal. Pode ser em outros horários. Às vezes minha esposa fica brava. Quem está falando com você a essa hora? Ah, é um aluno sem noção. Né? Então, evitem isso. Ok? Voltamos para a questão. Viu? Espero que vocês tenham percebido que tudo que eu falei até aqui tem a ver com essa questão. Voltando para a questão, né? Tem aqui que fala da flexibilização do trabalho remoto, e que a pessoa está trabalhando cada vez mais, mas não tem uma remuneração equivalente. E a pergunta é, a relação entre mudanças tecnológicas e tempo de trabalho apresentada pelo texto implica. Aí a gente tem aqui, vamos ver de baixo para cima, vamos começar pela E. Por que será? Alternativa E, declínio dos salários pagos aos empregados mais idosos. Não. O que está falando aqui de tecnologia não tem nada a ver com funcionários idosos. Eles têm idosos que dominam muito bem a tecnologia e pessoas jovens que não sabem absolutamente nada. Então, isso aqui não tem nada a ver. Letra D. Crescimento da contratação de mão de obra pouco qualificada. Pelo contrário, né? Se você tem aumento de uso de tecnologias, você precisa de uma mão de obra que saiba usar a tecnologia. Então, é o contrário. Então, você aumenta a mão de obra qualificada, não a mão de obra pouco qualificada. Privilégio de funcionários familiarizados com equipamentos eletrônicos. Não. O funcionário familiarizado com equipamento eletrônico, às vezes ele acaba tendo que trabalhar mais justamente porque é familiarizado com equipamento eletrônico, né? O cara que domina super bem internet, streaming e etc. Fala, posso trabalhar home office? Pode. Aí trabalha um monte. Aí o outro fala assim, não, eu não domino, não consigo trabalhar home office, venho aqui no escritório e trabalho. Tá bom, então vem aí no escritório. Ele vai no escritório, trabalha 8 horas por dia, deu o horário dele, tchau. E o outro está trabalhando em casa, está trabalhando 10, 12, 14 horas. Então não necessariamente é um privilégio. Mas não estou dizendo que assim, então não vou aprender a mexer com tecnologia para eu não precisar trabalhar. Não. Hoje em dia, se você não sabe lidar com tecnologia, provavelmente você não vai arrumar um emprego legal. Então, não, né? Saiba lidar com tecnologia. Olha, eu dando esse conselho para alunos de informática. A administração também precisa lidar com tecnologia. Letra B. Aumento da fragmentação da produção com a racionalização do trabalho. Não está falando absolutamente nada de fragmentação de trabalho, ele está falando de outra coisa. Né? Está falando de relações de trabalho, jornada de trabalho, não está falando de divisão de tarefas, então não tem nada a ver. Alternativa A, prolongamento da jornada de trabalho com intensificação da exploração. É exatamente isso, intensificação da jornada de trabalho. Com as tecnologias eu trabalho cada vez mais, produzindo mais e mais horas, e em casa, e viajando, e enfim, trabalho um monte. E intensificação da exploração. Se a gente pensar pelo Marx, mais-valia. Se a gente pensar pelo Max Weber, seria a ideia de que, olha, você tem que trabalhar, senão você é uma pessoa preguiçosa. E isso acaba indiretamente aumentando o lucro do patrão. Se a gente vai pelo Durkheim, a pessoa falando, eu tenho que trabalhar mais aqui, senão eu vou me mandar embora. Né? Pensando no meio, né? Numa sociedade com a solidariedade orgânica. Então, nessa questão aqui, a resposta certa é a alternativa A, ok? De novo, o vídeo ficou gigantesco. Prometo que os próximos eu vou me conter. Eu sempre prometo isso e nunca faço, né? Mas enfim, eu prometo que eu vou me conter. E, enfim, pessoal, qualquer dúvida, mandem e nos vemos em breve. Até mais.